Sou cristã e eu não quero ter filhos. Pasmem, eu ouvi isso de uma seguidora cristã. E aí, Tingo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. É uma honra muito grande ter vocês aqui. E hoje iremos falar sobre o seguinte tema: é pecado não ter filhos? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, se você quer saber mais, fique comigo até o final. E de antemão, já vou pedindo para que você deixe o seu like aí. Caso não seja inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever e no final do vídeo deixar o seu comentário que eu quero ler a sua opinião, beleza? Pela ordem natural da vida, espera-se que depois do matrimônio o casal receba os filhos que Deus mandar. Só que o que acontece é que ao longo dos anos, cada vez mais temos presenciado casamentos sem filhos. E é aí que entra um ponto de interrogação gigantesco na nossa cabeça. É pecado eu não querer ter filhos? Bom, o matrimônio, desde que Deus criou o homem e a mulher, ele tem essa função como é exposto lá em Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E disse Deus: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a e etc. Gênesis 9, 1, Deus também disse a Noé e seus filhos: sede fecundos. Gente, multipliquem-se sobre a terra, encham a terra. Então, na Bíblia, não encontramos nenhuma situação ou pessoas que tivessem manifestado a vontade de não ter filhos. Só que há um caso mencionado lá na passagem de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 25 em diante, onde o assunto não é necessariamente ter filhos, mas deixar de se casar para poder se ocupar com as coisas do Senhor. Eu já vi muitas pessoas se respaldarem com esse versículo e outras usarem até mesmo esse versículo para evitar colocar os filhos no mundo, porque segundo eles, evitaria também de fazê-los passar por angústias, como a gente tem presenciado nesses últimos dias. Mas na passagem, Paulo está falando não que os que são casados devam evitar filhos, mas que simplesmente os solteiros não se casem. Então, se o argumento de evitar colocar filhos no mundo para não sofrerem com angústias ou a situação presente fosse válido, tanto judeus quanto cristãos já seriam povos extintos, porque sempre passaram por algum tipo de perseguição neste mundo, sempre sofreram com aflições. Concordo que o mundo não é um lugar maravilhoso para se criar filhos, tá? Não é nem para os incrédulos, nem para os cristãos, até porque aqueles que são pais sabem dos desafios de criar os seus filhos na admoestação do Senhor, numa sociedade que está cada vez mais degradada pelo pecado. Mas, para aqueles que alegam não querer ter filhos em um mundo tão problemático e hostil, para evitar que eles sofram, a resposta de Deus aparece nas instruções dadas ao seu povo lá na antiguidade, principalmente quando eles foram levados lá para o cativeiro da Babilônia. Ao invés deles se revoltarem contra o inimigo que os desterrou ou boicotar o progresso da adversária Babilônia, a ordem divina foi para que levassem uma vida em paz no território inimigo. Voltando ainda lá no Jardim do Éden, nós observamos que apesar da ordem dada por Deus de procriar, Eva preferiu ter outra agenda quando ela foi enganada pela serpente e acreditou em suas palavras: sereis como Deus. A tentação que sugeria a independência, a autossuficiência, falou mais alto. E antes mesmo de Adão e Eva se decidirem e dedicarem aos prazeres da relação sexual, obviamente aprovada por Deus daquela união de marido e mulher, e receberem um filho para perpetuar a espécie, eles conceberam primeiro o pecado, que passou aí de geração em geração. E olha que para Eva, um parto lá no Jardim do Éden seria sem dor, hein? Agora, uma razão que costuma ser muito forte quando se fala em evitar filhos é o egoísmo. A pessoa querer ter uma vida centrada em si mesma, ou no máximo querer dividi-la somente com o seu cônjuge. Aparentemente, a ideia é que quanto mais gente você tiver ao redor para compartilhar o seu tempo, os seus esforços, os seus bens, menos tempo sobrará para si mesmo. Quando encontramos exemplos de mulheres que não podiam ter filhos, que era o caso de Raquel lá no Gênesis, o caso de Ana lá em 1 Samuel, para elas isso era devastador demais.
Então, se queremos ter mais tempo com amigos, vida social, projeção de carreira, ou estamos preocupados com alterações no corpo, refletindo sobre uma motivação, ou se queremos usar os métodos contraceptivos para alcançar um alvo, por exemplo, uma preparação financeira, um tratamento médico, precisamos buscar o Senhor em oração para saber se essa é a vontade dele para as nossas vidas. Porque se você pode ter filhos e opta por não tê-los, você peca. Bom, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que se identifiquem com o conteúdo, tenham liberdade para deixar os comentários aqui embaixo as opiniões de vocês. Mais uma vez, ratificando o que eu disse lá no começo, se não forem inscritos no canal, fiquem à vontade para se inscreverem e deixar o like, que é muito importante. Até o próximo!